aqui, amados, o crescimento da igreja do Senhor Jesus. A igreja aqui começa então a dar frutos, começa a ganhar vidas, a ganhar almas para o reino dos céus. Alguns talvez estavam ali prestes a celebrar um novo tipo de festa, né, um novo tipo de colheita, que era ali a colheita dos homens, né? Estavam todos reunidos em um só lugar. Olha onde Deus vai agir. Talvez tem pessoas pensando assim: eu não preciso de igreja, eu posso buscar a Deus na minha própria casa, eu posso orar, posso ler a Bíblia na minha própria casa, eu não preciso de ir na igreja. O lugar de você receber a promessa de Deus é no local de oração. Eu quero que você entenda, né, o que esse povo aqui passou para receber esse poder que foi dado a eles. O lugar que nós devemos estar é na casa de oração, é onde nos reunimos para orar, para buscar a Deus, porque é nesse lugar que Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Não é lá na tua casa, é na casa do Pai, é no lugar de oração. Não pense você: Deus está me ouvindo na minha casa. Ele ouve sim, mas Ele quer você aqui também. E se você não frequenta aqui, Deus não te ouve lá. Eles estavam aqui, amados, reunidos em um só lugar. Estavam esperando aquilo que Jesus havia prometido a eles. O motivo deles estarem neste lugar aqui era a espera daquilo que Jesus prometeu. Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai e eu vou enviar o Consolador. Se eu não for, não tem como ele vir. Então os discípulos, as pessoas que estavam aqui neste lugar, eles estavam esperando isso. Por quê? Em primeiro lugar, eles contemplaram Jesus indo para o Pai. Atos capítulo de número 1, versículo de número 9. Eles viram Jesus sendo assunto aos céus, e ali então eles entenderam: olha, nós precisamos ficar juntos, porque vai vir aquilo que o Mestre prometeu, vai vir o Consolador. E antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus disse para eles, em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Judá e até os confins do mundo. Então eles estavam ali na expectativa dessa promessa que Jesus havia feito. Eles estavam esperando. Eu não sei o que você espera de Deus, irmãos. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas eu quero dizer que o lugar de você esperar é na casa dele. O lugar de você esperar é junto com os irmãos. O lugar de você esperar a promessa, a bênção de Deus, é estarmos congregando juntos. Aleluia. Era algo que Jesus havia prometido. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus falou, eles viam Jesus operar milagres, né? Eles viam Jesus fazer maravilhas, ressuscitar mortos, curar coxos, aleijados, né? Curar enfermos, expulsar demônios. Eles viam Jesus fazer tudo isso daí com o poder de Deus que estava sobre ele. E aí então Jesus fala: olha, esse poder vai vir sobre vocês. Então eles ficaram naquela expectativa: quando, né? Como será esse poder? O que esse poder vai fazer em nós? Está
estava aquela expectativa. Talvez assim você esteja também nessa expectativa. Ai, olha, Deus vai me abençoar. Ai, olha, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida. Como vai ser? O que vai acontecer? Eu quero dizer para você que esse poder aqui era algo tão maravilhoso que um certo homem chamado Simão, o mágico, um certo dia ele viu Filipe expulsar demônio das pessoas, ele viu Filipe curar os enfermos, aleijados. E aí então ele chega diante de Filipe e ele deseja comprar esse poder para ele. Ele faz aí uma proposta: me vende esse poder aí. Irmãos, era algo extraordinário. Só que Simão, ele queria aquele poder para a glória dele, porque na época aqui, os mágicos, as pessoas que mexiam com magia, essas coisas assim, eles eram considerados semideuses, porque eles faziam coisas que aos olhos das pessoas comum era sobrenatural. E eles eram considerados ali como semideuses, eles eram venerados. E Simão, ele queria ser mais venerado ainda. Ele deve ter pensado assim: olha, eu com este poder aí, as pessoas vão me ter como um Deus, as pessoas vão construir templos para mim, vão me adorar. Por isso que ele queria aquele poder, irmãos. Só que o poder de Deus, ele é dado de graça para aqueles que o buscam. Amém? O poder de Deus, amados, é algo que todo homem precisa ter. Todo homem, toda mulher, jovens, crianças, precisam ter esse poder de Deus. Só que quando nós adquirimos o poder de Deus para nossas vidas, nós precisamos entender uma coisa: que a glória não é para nós, a glória é para Deus. Você precisa entender isso. Hoje está cheio de homens e mulheres querendo glória para si. Eu tenho ministério de cura, eu tenho dom de cura, eu tenho ministério de libertação, eu oro, as pessoas são libertas. Irmãos, o apóstolo Paulo fala assim aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 31, o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa façais, fazei para a glória de Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória dele. O poder de Deus está na tua vida. Você orou para alguém e a pessoa foi curada, você orou para alguém e a pessoa foi liberta. A glória tem que ser para Deus e não para o homem. E hoje está cheio de homens querendo glória para si, está cheio de homens aí, irmãos, querendo reconhecimento, enquanto que tudo isso é para Deus e nada para nós. Esse é o crescimento da igreja. Deus quer que a igreja faça tudo para a glória dele. O que aconteceu com os irmãos aqui em Atos não foi para a glória dos discípulos, foi para a glória de Deus. Aleluia. Eles tinham ali, irmãos, uma parte da profecia já cumprida. Porque, como eu disse para você, eles viram Jesus sendo assunto aos céus. O interessante é que ali eles estavam reunidos e provavelmente havia ali incentivo um do outro. Olha o que traz crescimento para a igreja. Eles não ficaram ali 1 hora, 2 horas como nós ficamos aqui. Foi vários dias. E muitas pessoas talvez pensaram assim: eu acho que eu vou voltar para minha casa. Mas havia um outro ali que incentivava: não, olha, vamos orar, Deus prometeu, Ele vai mandar o poder sobre nós. E a pessoa continuava firme ali.
Outro então talvez pensava em voltar para casa. Irmãos, para eles estarem reunidos lá dentro daquele cenáculo, eles tinham deixado casa, tinham deixado família, tinham deixado emprego, tinham deixado tudo para estar ali. E ali então, um incentivava o outro: olha, vamos perseverar, vamos continuar firme. Isso traz crescimento para a igreja, irmãos. É isso que traz crescimento, é quando você caminha junto com o teu irmão, é quando você incentiva o teu irmão: olha, vamos estar firme na igreja, vamos perseverar diante de Deus, vamos ser firme no propósito. E assim a igreja cresce, assim a igreja caminha. Eles deixaram tudo para estarem ali. O desejo deles, amados, era o que? Poder? Eu creio que o maior desejo deles ali era ser testemunha de Cristo. O maior desejo deles era ser igual a Cristo. Caso contrário, não teria sentido nenhum eles ficarem ali vários dias. Olha, a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, quando isso daqui aconteceu, fazia 50 dias que Jesus havia sido ressuscitado. E a Bíblia diz assim, que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, caminhando com eles, instruindo, ensinando. 40 dias. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 9, fazia 40 dias que Jesus estava ali ressuscitado, e ele foi então assunto aos céus. O poder de Deus veio sobre aqueles homens no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então eles estavam reunidos ali naquele local, fazia 10 dias já. 10 dias reunidos ali esperando o poder de Deus, 10 dias reunidos ali esperando a glória de Deus acontecer em oração. Irmãos, eu creio que foi o maior culto de oração que já existiu até hoje. Foram ali 240 horas de oração, 10 dias, esperando a promessa de Deus. Quanto tempo você tem aguentado ficar na igreja? Se o culto passa 10 minutos do horário, a pessoa já fica desesperada para ir embora. Como vai querer poder de Deus na tua vida? Como vai querer o agir de Deus na tua vida? Se nós nos limitamos ao horário, eles aqui não limitaram aos dias. Eles esperaram: enquanto não vir o poder, nós não vamos sair daqui. Imagine só, irmãos, o poder de Deus veio inesperadamente. Deus não mandou recado: ó, daqui 2 horas eu estou chegando. Deus não mandou recado: olha, daqui 1 hora eu estou chegando. Eles estavam ali orando, e de repente, diz a Bíblia, que veio sobre aquele lugar o som como de um vento impetuoso. Foi de repente. Agora imagine se as pessoas tivessem: tem festa lá fora, vamos dar um rolê lá fora, vamos dar uma voltinha lá fora, depois nós voltamos. Perdiam a oportunidade de receber o poder de Deus. É o que está acontecendo com muito crente hoje em dia. Ao invés de estar na igreja, na presença de Deus, buscando a Deus, está dando voltinha aí fora, está fazendo passeios aí fora, está desfrutando do que o mundo aí fora oferece, e deixando de lado o poder de Deus. Não pense você que foi fácil para eles não, irmãos. Eles viam a festa acontecendo, todo mundo festejando lá fora, e eles fechados dentro de um local, à espera do agir de Deus. Isso é ser crente, isso é renunciar ao mundo. As pessoas festejando, curtindo ali a vida, e eles fechados em um local, em oração, buscando, esperando o agir de Deus na vida deles. A igreja tem que ser assim. Você que quer o poder de Deus tem que viver dessa maneira. Aconteceu de repente.
aquele movimento tão importante na vida daqueles crentes, irmãos. Foi de repente, veio ali o som, diz a Bíblia, que veio o som como de um vento impetuoso. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que barulho não traz poder de Deus. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que barulho é algo que só impressiona. Barulho é algo que só chama a atenção. Barulho é algo que anuncia a chegada de alguma coisa. Muitas igrejas hoje estão deixando de crescer espiritualmente porque estão atrás de barulhos, fazem eventos para tentar fazer a igreja crescer. O interessante é que essa palavra evento, ela tem aí um sentido meio estranho, porque se você colocar um acentinho em cima do primeiro E, fica evento. Então eu entendo que evento nas igrejas só enche de coisas vazias. Interessante que eventos na igreja não ganha vidas para Cristo, porque quando uma igreja faz um evento só vem crente, nunca vem uma pessoa não convertida. Então não é o evento, não é o barulho, não é o ruído que traz o crescimento. E eu quero dizer algo muito mais ainda para você, vou mais além ainda. Não é dons espirituais que traz crescimento para a igreja. Os dons espirituais servem só para edificar a pessoa, mas não traz crescimento para a igreja. Não foi os dons, não foi as línguas estranhas que trouxe crescimento para a igreja aqui, irmãos. Foi a palavra que Pedro pregou a todos que estavam ali. Pedro, ele começou a expor Jesus para aquelas pessoas. Ele começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. E diz a Bíblia que aquelas palavras compungiu o coração daqueles homens. E eles chegaram então diante de Pedro e os demais irmãos e disseram: irmãos, o que faremos? E aí Pedro diz para eles: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus. E o resultado, irmãos, foi o seguinte: quase 3.000 almas passou a fazer parte da igreja. Então veja que não foi ali as línguas estranhas que eles falaram que trouxe o crescimento para a igreja. Não foi o barulho do vento que chamou a atenção, que trouxe o crescimento para a igreja, mas foi a pregação de Pedro que tocou o coração daqueles homens e eles então se converteram. Eu quero dizer para você, irmãos, o que traz crescimento não é evento, é o arrependimento. Enquanto as pessoas não arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, ela não vai crescer na presença de Deus. Enquanto a igreja não se arrepender dos seus erros, a igreja não vai crescer. Pedro, ele pregou a palavra e houve ali um acréscimo de quase 3.000 almas. Irmãos, o que traz crescimento para a igreja é a palavra de Deus. Não é o barulho do louvor, não é os eventos que fazem. O que traz crescimento é a palavra que é pregada, é quando a igreja sai para fora e vai evangelizar, vai falar de Jesus para as pessoas, vai falar do amor de Deus para as pessoas, e isso traz crescimento para a igreja. Mas eventos, barulhos, essas coisas, só deixa a igreja vazia. O que nós devemos fazer então? Nós devemos buscar a cada dia entender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém?
Um certo escritor, amados, ele diz assim, olha só a frase desse escritor: as pessoas precisam sair do templo não alegres com o pregador, mas tristes consigo mesmo. O que traz crescimento para a igreja é isso. É você sair da igreja não dizendo assim: nossa, que palavra abençoada que o pastor trouxe. É você sair da igreja dizendo assim: meu Deus, ser propício para comigo, que sou pecador. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase muito interessante também. Ele diz assim, a igreja saudável cresce normalmente, mas nem toda igreja que cresce é saudável. Então nós temos que buscar um crescimento saudável para nossas vidas. Amém?